Eu estava ouvindo uma mensagem, se você colocar lá no YouTube, cuidado para não perder a fé. Você vai ver alguns eventos, mas um deles é uma pregação do Ed René Krebs. Eu falei bastante dele. Ele não é o Terra Nova, tá? Não é o Terra Nova. Ele não está envolvido com o G12, M12, não é nada disso. Tenho ouvido muito dele. E me inspirou a falar um pouco. Eu não quero, de forma alguma, imitá-lo, não tenho esse know-how, não tenho esse... Eu tenho, mas pode deixar aqui, mais um. Obrigado. E também não extraí muita coisa dele, mas me inspirou. Então, se você for pôr um tema aí, cuidado para não perder a fé. É o que tem de mais igual ao que ele falou lá na internet. Ele é um pastor da Igreja Batista de São Paulo, bairro Água Branca. Uma bênção no Rio. E também estudar o que ele fala. Nós estamos caminhando juntos há muitos anos. Eu não sei quantos anos você tem aqui. Eu não sei quanto tempo você tem aqui. Não sei, nós temos pessoas que estão começando a vir há semanas, pessoas que estão há anos, outros há 30, 40, desde o início, desde quando começou ali na Rua 32, na casa do meu ex-cunhado. Eu não sou daquela época, mas tem alguns daqui. Mas eu sou bem antigo aqui. Mas nós estamos caminhando há muito tempo juntos. Alguns há 30 anos, 20 anos juntos. E coisas acontecem conosco, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Coisas aconteceram com você deve ter história da sua célula, você deve ter história do passado, de quebra de relacionamento, de bênção que aconteceu na sua vida. Tudo isso precisaria gerar fé. Precisaria agregar crescimento espiritual nas nossas vidas. Eu não sei como você começou a sua jornada. Espero que essa ministração abençoe sua vida. Vamos falar de 3 experiências ou 3 personagens aí no decorrer da ministração. Primeiro, o jovem rico. Lucas capítulo 18. Algumas versões vão falar de homem rico, de príncipe, versões diferentes, nomes diferentes, e às vezes a gente tem um entendimento diferente da forma que a gente vê. Eu fiquei mais ou menos como jovem aí, mas a minha versão, a NVI fala sobre homem. Capítulo 18, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro dos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Esse homem, esse jovem, ele era uma pessoa religiosa. Ou, pelo menos, era alguém que estava de olho nos mandamentos de Deus. Alguém que cumpria ali, que observava, não que ele fosse perfeito, claro, não estava em perfeição, mas desde a sua adolescência, ele já observava os mandamentos do Senhor e tentava cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida.
Seus pais provavelmente não tinham problemas com ele. Seus pais sentiam orgulho de vê-lo tirar notas boas da escola. Já tinha decorado, talvez, né, como de costume, o Pentateuco. Enfim, ele estava caminhando tranquilamente, observando os mandamentos, observando as leis de Deus e com prosperidade. Muito dinheiro. Ele tinha interesse. Mesmo observando todas essas coisas, ele não sentia segurança daquilo de onde ele estava andando. Ele precisava de algo que fosse fundamental para ele, para que ele conseguisse ter essa convicção: eu tenho a vida eterna. E ele pergunta para quem? Para o mestre. 3 coisas que ele fez que mudou a sua vida para sempre, né? Eternamente. Ele aproximou-se de Jesus. Tinha uma multidão em volta, como era de costume. Jesus abençoando as crianças, né? Talvez ele aproveitou aquele tempo ali, né? Onde as pessoas abriram espaço para Jesus conversar ou abençoar as crianças. Talvez ele não fosse, sei lá, só imaginar, né? Tinha uns caras tipo Fabinho, Tiagão, Zé, Ivair, tudo lá em volta de Jesus. Nessa tudo, chegou um mocinho lá. Mas Jesus não vê nunca esse camarada, mas de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Vieram as crianças e Jesus abençoou e tal. É uma oportunidade, vamos lá conversar com Jesus. É só uma imaginação. Possivelmente, ele estava perto de Jesus, acompanhando os seus milagres, sabia o que ele fazia e da autoridade que ele tinha. Esse jovem ou esse homem não pedia cura física. Ele não chegou diante de Deus como muitos outros chegaram diante do Senhor e falaram: Senhor, cura minha cegueira, cura meu pai, ou cura minha sogra, ou faz isso. Não. Ele queria um relacionamento mais íntimo e descobrir como ele conseguiria chegar na vida eterna. Essa era uma questão fundamental para ele. Ele lançou a pergunta certa para a pessoa certa. Ninguém melhor do que Jesus para responder às nossas dúvidas, os nossos anseios. Ninguém melhor do que Jesus para estarmos em sua presença, para nos direcionar corretamente e sabermos onde devemos andar. Ninguém melhor neste planeta, ou se você se candidatou para Marte, mesmo Marte, não sei se você fez isso, ninguém falou para mim que fez, né? Todo mundo sabe aí da missão de Marte? Está aberta as inscrições? Não, acho que não está aberta mais, né? É uma experiência que estão fazendo, um reality show, em que você vai para Marte, mas você não volta. Se você ganhar 1 milhão ou 2 milhões, você vai ficar lá. Dá um jeito de gastar lá. E tem muitos brasileiros já que estão ali foram selecionados. E vão embora mesmo. Já estou questionando algumas coisas já. Mas, em qualquer lugar, este é o nome em que deveria ser perguntado: o que devo fazer? Para onde devo ir? E outra coisa que mudou completamente a vida dele: ele recusou a proposta de Jesus. Ele recusou aquilo que o mestre falou que era a única coisa que ele deveria fazer para que ele chegasse à vida eterna. Agora eu fico pensando como esse jovem. Não sei se você já pensou. Eu sempre que eu ouço essa história, eu fico pensando: e se a proposta fosse feita para mim? Se você seguir aqui, você vai na rua Pazuca ali, tem uma casinha, vou ter um carro, vou ter algumas coisinhas que juntamos aí com o trabalho, no correr da vida. Alguns daqui tem mais, outros pode ter menos, não sei. Mas eu vou ser sincero. Se perguntasse para mim, dificilmente eu ia aceitar.
eu não saberia que estava na intenção ou deixar tudo aquilo e pagar isso. Ah, mas talvez isso é espiritual, é deixar as coisas que te atrapalham, é deixar as coisas que, sei lá, que você tem aí de errado na sua vida, né? deixar de pagar imposto, deixar de fazer coisas erradas. Não, é deixar o dinheiro. Era pegar todas as suas coisas, as suas propriedades e vender e dar aos pobres. A carreira desse jovem estava decolando, estava indo muito bem. Próspero, observando as leis de Deus. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Qual é o preço e que faz com que a nossa fé caia? Jesus não rejeitou as práticas deste homem. Jesus não combateu aquilo que ele estava fazendo. Mas alguma coisa atrapalhava ele para servir plenamente ao Senhor. Vamos todo mundo fazer isso agora? Agora, a Igreja Missionária da Bíblia. Quem for membro da Igreja Missionária da Bíblia, Jardim Santa Genebra, primeiro para começar aqui, vende as suas coisas, dá aos pobres e vamos lá, vamos seguir Jesus. Não, não é assim que funciona. Este homem, este jovem, estava com o Senhor. Jesus identificou essa questão. Pode ser que servindo ao Senhor, sendo um homem de negócio, não sei, pode ser que ele recuperasse tudo em dobro. Pode ser que a sua vida fosse mais próspera ainda e ele abençoasse o ministério de Jesus. Mas Jesus não lhe garantiu nada. O que Jesus falou é só: vende, dá aos pobres e siga-me. Só, bom, era isso. Outro homem que a gente conhece bem a história, Jó. Jó, um homem próspero, uma grande família. Talvez se o Jó vivesse lá, né, falando assim, não só, né? Amigo, vamos encher essa casa de filho aí, rapaz. Jó, você não dá o dinheiro que você tem. Eu faço isso. Mas Jó, próspero, obediente ao Senhor, homem que observava também os mandamentos do Senhor, se preocupava com a sua família. Seus filhos, quando saíam, Jó oferecia sacrifício. Vai que algum deles pecou. Intercessor da família. Homem de fé. Mas aconteceram graves coisas na vida de Jó. E às vezes eu fico pensando também, como é grave. Às vezes eu li essa história de Jó, não aconteceu. Morreu um, morreu. Não, morreram os filhos de Jó. Estavam lá na fazenda, estavam cuidando do gado, das ovelhas. Pegou fogo, salteadores, e sobrou um e veio e contou. Jó passou por situações em que não estava sob o controle dele, não estava debaixo do controle dele. Mas a adoração ao Senhor está debaixo do seu controle. Ele escolher adorar a Deus ou não, estava debaixo do seu controle. Ele não podia resgatar a vida dos seus filhos. Ele não podia resgatar os seus bens depois que perdeu. Mas ele poderia adorar a Deus, independente do que ele estava passando. Seus filhos morreram. Perdeu seus bens. Seus amigos não ajudavam nem um pouco. E sua esposa, muito menos. Essa sobreviveu. Né? Não vou comentar sobre isso. Jó capítulo 1. Versículo 1 ou 3. Na terra de Deus vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000, 3.000 camelos,
500 paredas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Depois de toda a situação que Jó passou, Deus sarou sua vida, o fez prosperar. Lá no capítulo 42, versículo 12, fala, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma naquela terra havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Tinha todas as condições que nós temos hoje. Relacionamentos, filhos, bens, administração dos bens, todos os componentes que nós temos hoje. E que pode acontecer conosco também. A história de Jó não vai mostrar para nós como Deus, a principal questão, né, que dele, não é que como Deus é fiel. Deus, né, permitiu que tirasse tudo, mas depois Deus deu em dobro. Deus fez prosperar essa casa, fez isso, fez aquilo. Como existem muitas teorias hoje, né? Restaura, Senhor, aquilo que perdi. Deus vai restituir as bênçãos, os bênçãos materiais que perdi naquele ano e tal. Não que Deus não faça, como fez com Jó. Mas a principal questão é o relacionamento de um homem agradecido a Deus. Independente do que ele está passando. Independente da circunstância que ele está vivendo. Independente do que ele perdeu. Deus o fez prosperar? Poderia não ter acontecido. Poderia ter sido diferente. Mas a adoração a Deus continuou sendo a mesma. A adoração a Deus continuou em alto nível na vida de Jó, independente da situação. Hoje vemos muita gente falando, o importante é ser feliz. Nós podemos ser felizes de qualquer jeito. E se eu não sou feliz, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Se Deus não está me fazendo prosperar, e se eu não sair daquela gripe direito, então eu faço promessas, eu faço votos, eu começo a me envolver mais com algumas coisas da igreja. Quem sabe assim, Deus vai me ouvir. Eu lembro que passou um pessoal da igreja aí, lá em casa uma vez, e me convidou para ir fazer uma vigília. Nós vamos a um monte, tal dia, na madrugada, já estou fora. E vamos clamar a Deus, porque nós vamos fazer Deus nos ouvir e se atentar para nós. Eu falei, pera lá, vamos com calma aí, meu amigo. 12 mulheres. Vamos com calma aí. Como assim vocês vão chamar a atenção de Deus? Aí não deu muita conversa, foram embora, não quiseram falar nada. Mas eu não vou chamar a atenção de Deus pelo que eu faço. Não são as minhas obras que vão fazer Deus me ouvir e restituir aquilo que eu perdi. É graça sobre graça. A adoração precisa permanecer, como na vida de Jó. Como aconteceu com ele. Ter em mente que o meu relacionamento com Deus não pode acabar. Ter em mente que o meu relacionamento com Deus não pode ser perdido, independente do que eu estou passando. Independente do que está acontecendo.
A cidade de Colossos era um importante polo comercial. Bem na antiguidade. Sua região, muito próspera. Colossos tinha umas estradas principais que, para o comércio, era muito importante, porque se tornou uma cidade muito próspera e rica. Em determinado tempo, isso não está na Bíblia, na história fala, né? Colossos foi abalada por um terremoto. E não foi construída devidamente. Filipenses, né, Filipos, foi restaurado, teve construções. Agora, Colossos não teve esse mesmo interesse. Então, na época de Paulo, não passavam por bons momentos. Quando Paulo escreveu essa carta. Os colossenses certamente não conheciam Paulo. Não, nem todos conheciam Paulo. Epáfras era aquele que conversava com os colossenses, cuidava certamente da igreja. E era feito o pastoreamento por Epáfras. Então nós temos mais ou menos esse histórico de Colossenses. Uma cidade sendo afetada por um terremoto grande, não tendo forças para se reconstruir, e possivelmente a igreja sendo abalada por isso. Possivelmente a igreja também passando por uma certa dificuldade diante da situação. Paulo, ele traz algumas indicações da igreja aos Colossenses. Ele não fala abertamente o que estava acontecendo, mas alguns líderes ou algumas pessoas, como acontecia em outras igrejas, estavam se infiltrando para trazer doutrinas diferentes, ou aquilo que eles entendiam como a doutrina correta, e juntando com a doutrina cristã. O sincretismo. É eu pegar partes de uma religião, juntar com outras e fazer uma confissão. Mais ou menos o que aconteceu, ou não mais ou menos, mas o que aconteceu com o catolicismo. Ele se juntou a Roma. Sincretismos, porções de outras religiões foram se juntando, né? E aí nós vemos as práticas que existem hoje. Uma das situações que poderia existir lá, que dá indicação em Colossenses, era o gnosticismo. Gnóstico vem do conhecimento. A palavra gnóstico, saber. E é uma filosofia que indica diferenças entre o corpo e o espírito. A matéria é pecaminosa, então, mesmo independente do que aconteça com a matéria, não tem problema, não tem nenhuma reação, mas o que é válido mesmo é espiritual. Então, nessa confissão, era muito simples dizer: Jesus não sofreu tudo aquilo que ele sofreu. Ele veio em espírito e subiu ao céu em espírito. Precisava ser combatido isso. Porque se a única esperança do crente é a vida de Jesus, é a morte dele na cruz, se ele veio em espírito, acabou. Eu não tenho mais esperança. Eu não adoro verdadeiramente Jesus, não aceito aquilo que ele fez verdadeiramente para mim. E outra situação eram os judaizantes. Os judeus que estavam no meio do povo. Pessoas não se convertiam, mas os judeus estavam lá. E Paulo sempre combateu questões de práticas judaicas, como sendo a forma de adoração a Deus. Uma delas é a circuncisão, em que foi feita a aliança com Abraão, onde todo macho deveria retirar, né, a pele do prepúcio, uma aliança com Deus. Para os judeus, isso também deveria ser observado. Colossenses capítulo 1, no versículo 19.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ora, prognóstico, o conhecimento, quanto mais você adquirir esse conhecimento do mundo espiritual, do mundo que não é da matéria, mais você se apresentava, se aproximava daquele que é o poder supremo, nem sempre é reconhecido como Deus. O judeu tinha suas práticas, como aliança de Deus. Mas Paulo declara que nele, em Cristo, foi o agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude e nos reconciliasse por meio do seu corpo físico. Paulo estava combatendo ideias no meio da igreja. Agora, essas situações não vinham de repente. Ninguém chegou lá e falou assim, Dino, né? Pelo menos não há algo combatido aqui. Bateu no pé lá e vocês estão fazendo errado. Esse Jesus que veio, ele veio do Espírito. Não. Algo que vai se infiltrando através de ideias, através de conceitos, através de princípios pequenos, que vão entrando aos poucos e minando aquilo que era real de Deus, aquilo que era para ser pregado. Jesus Cristo, morto, e no seu corpo fomos salvos. Ele nos reconciliou com Deus. E Paulo combatia isso. Agora, alguns fatores nos levam a perder a fé. Alguns fatores vão nos levando aos poucos numa rotina em que a nossa fé não é mais igual que era antes. Como era antes. Ou quando você chegou, talvez aqui, ou talvez em outro lugar, não sei. Comunhão com os santos. Mas comunhão com os santos é algo que deveria ser a edificação para a minha vida. E a gente lê lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muito bem. Entramos para um grupo maravilhoso, para um grupo de pessoas que adoram a Deus. Você teve uma experiência fantástica e encontrou aqui pessoas que te recebem, ou encontrou na igreja onde você congrega, pessoas que te recebem com amor, com carinho, que te dão atenção, mas chega um momento que você percebe que existe julgamento. Você percebe que você veio com uma roupa vermelha, igual o Pio, assim. Eu procurei alguém que não tivesse roupa vermelha aqui, mas não teve. E não gostou. Ah, não, tá lá atrás também, tem bastante gente. E não gostou da minha roupa. Quando eu sinto pegar a camisa tudo fora da calça, que legal. E você entra na célula e começa a ter aquelas intrigas pequenas ou grandes, e que você começa a perceber e falar, pera lá, a Bíblia fala que não devo ser julgado pelo que eu como, pelo que eu visto, pelo que eu bebo. Mas eu entrei em conflito e começo a entrar em conflito com esses irmãos que deveriam me edificar, que deveriam fazer parte da minha vida para me direcionar a Deus. Aí
você começa a não ver mais o relacionamento com a igreja com os mesmos olhos. Eu venho aqui porque eu vou lá, né? Eu sei que não tem isso a gente condicionado aqui. Porque Deus me colocou aqui, mas eu vou suportando, eu vou aguentando, enquanto isso. Enquanto eu não tenho a salvação, eu vou aguentando esses camaradas aí. Aí cantamos, recebi um novo coração do Pai. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos. Você achou que ia cantar essa música? Não vou cantar. Unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aí quando chega qualquer falsidade, já começa a qualquer... Aí lembramos do camarada, da pessoa que falou mal de mim, que eu tive problema, que aconteceu alguma coisa. Eu preciso de ti, querido. Mas esse cântico fazia sentido quando eu fui conquistado para Jesus. Que povo maravilhoso! Que gente bonita! Mas agora não faz tanto sentido. Aí eu não quero mais participar de tantas coisas. A palavra começa a ficar um pouco sem sentido. Eu já não oro tanto. E a minha fé vai diminuindo. Ao passo que eu começo a falar, eu sou a igreja de Deus, eu não preciso virar a igreja, né? Eu sou a igreja de Deus, para que eu preciso? Os desigrejados, que é o que chamam, sendo nome hoje, estão aumentando muito. Esse pessoal que diz que não precisa de uma igreja para ser edificado ou para chegar a Deus, está aumentando demais. Ver os cultos online, que tem muitos por aí, não que exista um problema nisso. O problema existe, eu vejo o culto online porque eu não quero ter relacionamento com pessoas. Aí é problema. Entende que aquilo que poderia ser a maior bênção da nossa vida, de edificação das nossas vidas, dos nossos dias, pode se tornar, se eu não me posicionar, o principal motivo de abandonar a fé, de abandonar Jesus. Outra situação, lutas intermináveis, doenças sem fim. Desde uma simples gripe até um câncer que nos dá pavor, nos dá muito medo. Não vejo uma luz no fim do túnel, quando que eu vou ser sarado, quando minha família vai ser sarada, quando meu pai vai ter cura, quando que isso, quando que aquilo. A coisa demora para acontecer. E a aparente demora da resposta às nossas orações. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Fala, a esperança demorada enfraquece o coração. Tiago. Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? Quanto tempo você tem orado pela sua esposa? Pelo seu vizinho? Pelos seus pais? E aí eu fico pensando, e fico na minha cabeça pensando o seguinte, se Deus não está respondendo as minhas orações, se nem Deus está ouvindo o que eu estou falando, para onde eu vou então? O que eu vou fazer? E Deus? Não vai ter mais jeito, aí acabou a esperança. Aí acabou a oração. A solidão também
tempos de isolamento, quieto, é muito bom. O Glória diz que gosta disso, né? Gosta lá, ficar quietando, né? Você vê os e-mails de madrugada, que o telefone não toca, tá lá, tranquilo. Tempos de solidão é bom. Meditamos, oramos, lemos. Mas você chega desanimado um dia, você tem um grave acontecimento na sua vida, as pessoas te abraçam, te fortalecem, faz você se sentir bem, mas você volta para sua casa. Uma semana os irmãos estão te ligando, 2 semanas, um ou outro, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3, a notícia ficou velha, tudo já passou e ninguém se lembra de mim. Me sinto sozinho, em meio aos problemas, em meio ao grupo que eu convivo. A notícia já está acontecendo e aí eu não tenho esperança de que alguém que eu vou ser consolado. A solidão mina as nossas forças. Eu não sentir esse apoio da igreja acontecer, é uma realidade em muitos e muitos casos. Isso acontece, e eu não estou aqui falando que eu estou jogando a culpa em você ou alguém, não é nada disso. É muito comum na nossa correria, no nosso dia a dia, queremos conquistar o mundo, queremos conquistar as pessoas, queremos um ministério próspero, mas no nosso dia a dia passamos por mendigos deitados na rua, não podemos fazer nada. Eu tenho que trabalhar. Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que eu não tenho que trabalhar e que eu posso perder meu trabalho porque eu vivo na rua. Mas em muitos casos isso não faz parte mais da minha prioridade, daquilo que eu vou me mover para fazer. Virou paisagem, virou notícia estatística. E isso vai fazendo com que eu vá perdendo a esperança de que alguma coisa vai virar. Isso não acontece de repente. Isso é sutil. Isso vai minando aos poucos. Alguém que falou alguma coisa atravessada aqui, alguém que fala outra coisa ali. É uma falta de dinheiro um dia, é uma falta de mês, né? Uma falta de dinheiro no final do mês, ou mês no final do dinheiro. São coisas que vão acontecendo aos poucos e vai fazer com que muitos questionem onde Deus está envolvido na minha vida. Onde Deus está no meu ser, no coração, no meu dia a dia. Aí vemos lá em Hebreus, capítulo 4. O que fazer com tudo isso? São situações reais, são situações que vão acontecer, não deveriam, mas acontecem. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, peguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento
receber-vos graça e favor. E no meio dessa situação de vida rotineira que vamos passando e que vamos caminhando, no meio dessa rotina e de problemas e de situações que eu não vejo esperança, encontramos um autor dizendo assim, que tem uma pessoa que entende completamente o que você está passando, que sabe exatamente aquilo que você está vivendo. Um homem que diz, você está desesperado, sentiu solidão? Me senti. Filho, você está passando por problemas? Saiba que eu também passei. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus no Getsemane, orando no seu principal, no ápice do seu ministério, ele sabia que ia morrer por nós, ajoelhado suando sangue, numa intensidade de sofrimento tremenda. Ele levanta, vai até os discípulos, dormindo. Se eu estivesse lá, acho que eu estaria dormindo também, bem provável. Não sei tudo isso, né? Para dormir. Ou vai outra vez, embora, e vai outra vez, dormindo. Mas será que ninguém entendeu o propósito do que está acontecendo aqui? Será que ninguém sabe o que está passando nesse lugar? O pastor Ednei fala assim, se eu fosse pastor de Jesus, né? Não. Entregue a Deus esse seu sofrimento. Deus está cuidando, você orou, Deus está cuidando disso. Ele fala, filho, você passou por solidão? Está passando? Eu também passei por isso. Você está sendo atacado pelo mal? Eu também passei por isso. Eu posso entender o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. E Jesus foi tentado pelo mal, não só lá no pináculo, no deserto. O diabo chegou diante dele e falou, era o diabo, ele sabia que era o diabo, ele está vendo que era o diabo no deserto. Mas Jesus também chegou lá na ceia, um amigo dele que comia com ele falou, não, Jesus, você é muito bom, você não vai morrer não. E aí poderia dizer, mas você vai falar isso? Você que é meu amigo próximo? Você que é o cara que come dentro do meu prato comigo? Você nunca falou isso? Nunca aconteceu nada disso? Eu poderia esperar uma pessoa distante, mas aquele que está próximo de mim, fazer isso, eu não esperava. E isso chateia muito. Jesus está olhando para nós e dizendo, eu sei o que você está passando. Eu sei. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Tendo aquele que sabe todas as coisas. Aquele que passou por todas as coisas e nos recebe, sabendo do nosso sentimento. Lá no versículo 16 vai falar assim, assim sendo, portanto, por quê? Porque aqui ele fala, portanto, é uma continuidade do 15, né, que, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação por esse pecado. Por causa disso, assim sendo, aproximemos do trono com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento da necessidade. Em algumas versões, eu falo momento oportuno. Qual é esse momento oportuno que Jesus está falando? O momento oportuno não é um momento em que eu quero a promoção lá no meu trabalho e eu começo a orar a Deus, Deus me dá aquela promoção. Ou quando alguém quer passar no vestibular, Deus, eu não estudei, mas me ajuda a passar no vestibular, porque eu preciso da faculdade. Eu preciso de um milagre. Não é nesse momento. O momento oportuno, ele é um momento de socorro de Deus naquilo que estamos passando. É um momento em que Deus tem a compreensão real do nosso sentimento e Ele nos abraça, independente das circunstâncias. Encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu sou suspeito de falar que, assim, a gente tem orado e cremos que Deus cura o câncer. Temos orado isso. Cremos que Deus cura uma simples gripe. Cremos que Deus cura, enfim, tudo. Mas enquanto estou passando, enquanto tenho um relacionamento, enquanto estou vivendo, essa vivência tem que me fazer adorar a Deus, independente daquilo que estou passando. Cuidado para não perder a fé. Eu não estou dizendo que situações de esquecimento, situações de conflitos estão corretas. Elas têm que ser resolvidas. Elas têm que ser tratadas. Você tem que ir até a pessoa que te magoou, ou a pessoa que não tem um relacionamento adequado. Ir até ela, pedir perdão, para que ela adorar a Deus junto com você, como igreja do Senhor. Mas isto, os conflitos da vida, não podem nos destruir e fazer com que aos poucos não nos perdamos a fé. Se chegar diante do trono de Deus, aproximar-se do Senhor, sabendo que Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, sabendo que Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. Ele não vai nos apontar o dedo, mas sim nos abraçar. E eu digo, um segundo posicionamento, contar com a igreja de Deus. Colossenses 4, versículo 13. Perceba a oração, velando nela com as graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Existem muitas outras situações em que Paulo pede oração para a igreja. Eu quis ficar em Colossenses. Mas Paulo contava com as orações daqueles homens. Mesmo em muitos momentos, Paulo tem ficado sozinho. Recebeu a devida atenção na defesa da fé. Eu pergunto para você, como está a tua fé? Como está a fé do Senhor? Até quando, até onde você vai caminhar, Deus? O que te faria abandonar tudo? E eu te digo uma coisa, não é isso, sabe? Isso já vem acontecer. Vamos entoar um cântico. Vamos meditar nesse cântico. Ver o justo velar pela fé.
O meu justo viverá pela fé. Amém? Fica em pé. Sim. Várias maneiras, Deus pode me justificar.
Ti, ó Pai, confiando em Tua palavra, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero desafiar você. Nessas situações, fazer a lição de casa. Queremos ver cegos enxergando. Queremos ver paralíticos andando. Queremos ver irmãos preciosos, vidas preciosas sendo curadas. Queremos ser avivados como igreja. Nós nos colocamos na direção de Deus para isso. Nos colocamos diante de Deus para ter um coração avivado. Mas vamos fazer a lição de casa. Coloque-se diante de Deus e faça o que for preciso. Perdoe quem for preciso. Peça perdão a quem for preciso. Adore a Deus todo o tempo. E seja avivado na sua casa, na sua célula. E como corpo, vamos desfrutar desse fogo de Deus. Aleluia! Então esse é o desafio. Se existe algo na sua célula mal resolvido, se a sua atitude, se a sua situação financeira, a sua doença está atrapalhando a comunhão com Deus, você vai chegar diante de alguém e vai confessar isso. E vamos caminhar juntos nesse sentido, para crescermos como igreja. Amém? Amém. E siga até o fim com o Senhor.